A história de Adão e Eva, tentados por uma serpente que termina com uma mordida mortal num fruto proibido, vulgarmente chamado maçã, parece para muitos um relato simplório demais, ou até mesmo infantil. Como podemos crer que um episódio assim justificaria o começo histórico da humanidade? Devemos nos lembrar que até mesmo os melhores advogados não se aventurariam a acusar de mentirosa uma pessoa apenas porque o seu depoimento reflete um fato difícil de acontecer. A história dos processos jurídicos está repleta de casos estranhos e aparentemente improváveis que constituíam a mais pura verdade. Assim, um jurista experiente prefere avaliar de modo neutro tudo o que é dito nos laudos e então buscar fora deles provas ou evidências que deponham contra ou a favor daquilo que foi apresentado. E não há argumento melhor a favor de um depoimento do que o apelo a testemunhas. Há outras pessoas que viram ou ouviram aquilo que se afirmou? Uma pessoa sozinha pode mentir ou até se equivocar descrevendo algo que não aconteceu. Porém, quando um certo número de pessoas, sem contato direto entre si ou com o depoente, afirmam basicamente o mesmo que ele contou, diminuem-se para quase zero as chances de haver um equívoco sistêmico. Ainda que se trate de um relato estranho, ele tem, no mínimo, o mérito da lógica racional e pode realmente ter acontecido no passado. Transferindo para o Gênesis os conceitos que acima apresentamos, pergunta-se: há testemunhas fora da Bíblia que confirmem as bases daquilo que Moisés descreveu? Afinal, se Adão de fato existiu, ele estaria no topo das genealogias do mundo inteiro, pois todas as mais antigas civilizações procederiam geneticamente dele e deveriam fazer referência a esse ancestral comum. Não se deve esperar, contudo, que as antigas tradições regionais sejam um decalque exato da narrativa bíblica. A história nos revela que houve ondas de apostasia em relação à teologia monoteísta, aquela que saiu do Éden. Isto é, muitos desviaram-se da tradição original adâmica. A comparação, portanto, deve-se resumir à permanência de um esboço similar ou de elementos antigos que sobreviveram ao distanciamento étnico em direção ao politeísmo posterior. Então vamos pegar as evidências. Eu trouxe aqui comigo, gostaria de mostrar para você, Bill, e para as pessoas que estão em casa. Esse aqui é um tablete cuneiforme. Esta aqui é uma cópia. O original está no nosso museu lá no Brasil, eu não poderia trazer. No Museu do Louvre você tem vários tabletes desses, no Museu Britânico você tem, no Museu Metropolitan Museum de Nova York. Aqui você tem das primeiras formas de escrita da humanidade. Quando a humanidade começou a produzir os seus primeiros documentos em escrita cuneiforme, a primeira civilização surgiu, e qualquer acadêmico de história vai reconhecer isto, a primeira civilização do mundo surgiu na Mesopotâmia, onde hoje seria o Iraque, o conturbado Iraque. Ali foram as primeiras civilizações. E a primeira cidade que surgiu como civilização foi justamente a cidade de Eridu. Agora vamos raciocinar de uma maneira quase de detetive. Okay. Se a história de Adão e Eva for verdadeira, porque eu já tenho um testemunho dela escrito aqui na Bíblia. Certo. Falta verificar se esse testemunho procede ou não. Se essa história for verdadeira, Adão e Eva estariam no topo genealógico de todas as nações do mundo. Concorda comigo? Lógico. Eu estou trabalhando com 50% de chance de Moisés ter escrito uma mentira ou ter escrito uma verdade. Certo. Se for verdade, aqueles primeiros povos que surgiram ali eram descendentes de Adão e Eva. Lógico. E cronologicamente falando, também estariam próximos a Adão e Eva pela cronologia bíblica. Se for verdade o que a Bíblia falou, nos primeiros documentos da humanidade, eles deveriam fazer referência a Adão e Eva, ancestral comum. Lógico. Concorda? Um outro detalhe. Se o evento histórico é grande demais e traumático demais, ele vai deixar marcas na geração seguinte. Lógico. Isso é óbvio. Né? Os primeiros judeus que sobreviveram ao holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial, todas as gerações falavam do nazismo até hoje. Quantos anos já se passaram desde a Segunda Guerra? E você ainda tem o filme A Lista de Schindler sendo exibido, você tem outros livros sobre os judeus até hoje têm o trauma do nazismo, eles contam e recontam a história. Então, da mesma maneira, se aqueles elementos de Gênesis 1 a 11 ocorreram, um dilúvio catastrófico, a expulsão do casal, do paraíso, do Éden, eram coisas que deveriam estar na memória do povo. Terceira regra, antes de nós avaliarmos as evidências. À medida que a história vai passando, ela vai se mitologizando. Algumas pessoas vão acrescentando dados,
tirando outros, modificando. Certo. No Brasil nós temos uma brincadeira, que eu não sei se aqui no Canadá tem, a gente chama de telefone sem fio. Certo. Vai falando em ouvido. Vai falando e chega distorcido. Porém, apesar de chegar distorcido, alguns elementos da história original permanecem. Ok. Então minha pergunta é, quais foram as primeiras histórias que as primeiras civilizações do mundo contaram? Elas remetem a Adão e Eva e é incrível. Apesar do telefone sem fio ter ocorrido, todas essas histórias contam algumas coisas fantásticas. Por exemplo, Sério? eu disse que a primeira cidade foi a cidade de Eridu. Quando escavaram tabletes em Eridu, ou Uruk, que era outra cidade próxima, a própria cidade de Ur, tabletes datados do 3º milênio a.C., as primeiras inscrições da humanidade lá diziam o seguinte: nós somos descendentes daqueles que viveram no paraíso idílico de Dilmun. Sério? Dilmun. Nós viemos daqueles que vieram de Dilmun. Dilmun, em sumeriano, significa terra do sol nascente, terra do Oriente. A Bíblia fala que o Éden foi plantado na banda do sol nascente. E mais, a região onde ficava Dilmun era chamada em sumeriano de Edenu, ou Idim. Idim, ou Edenu, mesmo para quem não sabe sumeriano, é muito próximo foneticamente da palavra hebraica Éden. Éden, sure. E o primeiro homem que habitou, e eles construíram a cidade depois dali, a cidade de Eridu, que eles falavam que eram descendentes desses. Esse primeiro homem que habitou ali chamava-se de Adapa. Adapa. Noutros tabletes chamado de Admuzi. Noutros chamado de Adama, que é muito parecido com o hebraico Adam. A ideia que eu tenho é que, assim como o nome João, em português, pode virar John em inglês, Jean em francês, Johann em alemão, Yohanan em hebraico, mas você vê que pelo som é parecido. O nome Adão também estava nessas outras culturas. E mais, Adapa também foi tentado a comer uma comida permitida apenas aos deuses. Sério? Isso tudo aparece ali. Aparece. A figura de Ningirzida, uma serpente. A serpente aparece, uma serpente diabólica que os leva. Há também a história dos Anunnakis, que promoveram uma rebelião no céu contra os deuses. E esses Anunnakis eram em número de 900. 300 Anunnakis ficaram rebeldes, 600 ficaram fiéis. Um terço caiu. E a Bíblia fala de uma rebelião também com o texto. As semelhanças são incríveis, muito incríveis. Mesmo você pegar Lévi-Strauss, por exemplo, o falecido Lévi-Strauss, que era ateu e que não aceitava a historicidade da Bíblia, mesmo ele ficava impressionado como o núcleo da Bíblia está presente em outras culturas. E não somente ali em outros lugares. Sumarizando, eu acredito que eles traziam ainda essas histórias contadas pelos ancestrais e fizeram uma coisa. No Brasil, nós temos um fenômeno que nos Estados Unidos tem. Eu conheço pouco o Canadá, mas eu presumo que aqui também eu vai encontrar algo semelhante. Nós temos cidades fundadas por imigrantes. Certo. E quando eles fundam cidades, geralmente eles colocam ali o nome de alguma cidade dos seus antepassados. Exato. Nós temos no Brasil, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem a região da New England, a Nova Inglaterra. Exato. No Brasil nós temos Nova Trento, nós temos Novo Hamburgo, nós temos rios que têm o mesmo nome de lugares da Europa por causa dos imigrantes. Acredito que aqui também. Aqui também é a mesma coisa. Eles colocaram o nome dos dois rios ali de Tigre e Eufrates, que eram justamente o nome de dois rios dos 4 que haviam no Jardim do Éden. A cidade de Eridu, alguns presumem também que teria alguma ligação etimológica com a raiz da palavra Edin, Éden, que significaria planura. Então existem muitas semelhanças, são incríveis. E isso aparece em vários tabletes né? E, não é só um, né? E outra curiosidade, quando antropólogos de antropologia, especialistas em antropologia social, foram estudar culturas fora do Oriente Médio, fora ali da Mesopotâmia, e encontraram traços também entre os hindus, os indianos, os chineses, os africanos, encontraram até nos índios americanos. Pelo menos uns 5 ou 6 elementos centrais aparecem em todos os mitos que tem ao redor do mundo. Agora eu estou falando dos 5 continentes. Eles falam de um casal feito do barro, que foi expulso de um paraíso idílico. Eles falam de um dilúvio que cobriu todo o mundo e apenas alguns se salvaram. Eles falam da construção de uma torre que confundiu a língua das pessoas.
Eles falam de um fratricídio original, um irmão matando o outro originalmente, como nós temos Caim e Abel. Esses elementos, e eles falam também de um fruto proibido, esses elementos estão presentes em várias centenas de culturas espalhadas ao redor do mundo. Isso me faz supor, como acadêmico, que não é uma lenda, mas é uma história tão real que todos os povos que derivaram dela a testemunham por uma fonte comum. Não é que a Bíblia copiou esses mitos. É que a Bíblia e esses mitos reportam a um único fato histórico. Só que a Bíblia, evidentemente, mantendo a tradição e aqueles deturpando. Alguém pode perguntar como é que eu sei que a Bíblia está mantendo e a Bíblia não é mais uma deturpação? Se me permite rapidamente, não tomar muito tempo, Bill. Existem muitas diferenças entre a Bíblia e esses mitos. Em primeiro lugar, agora eu vou falar das diferenças. Eu falei das semelhanças. Certo. Mas, antigamente, os críticos diziam que a Bíblia inventou essa história. Certo. Agora que essas coisas foram descobertas, os críticos dizem a Bíblia plagiou estas... Eles criaram a Bíblia, porque a Bíblia veio depois. Certo. Mas eu tenho provas de que a Bíblia não plagiou. E agora eu queria falar das diferenças que colocam a Bíblia como superior. Em primeiro lugar, todos esses mitos são baseados no politeísmo, na adoração a vários deuses. A Bíblia fala apenas do monoteísmo. Se a Bíblia tivesse plagiado esses mitos, ela deveria ter também uma raiz politeísta. Exato. Segundo, todos os mitos, inclusive agora falando de mitos mais recentes, como da Grécia, por exemplo, todos eles colocam uma coisa interessante. Colocam que os deuses nasceram depois do universo. O universo ou forças caóticas existiam antes dos deuses. E dessas forças caóticas que nasceram os deuses e o universo. Então, que colocam? O universo teve essas forças caóticas, seria o universo, melhor dizendo, seriam eternas. E os deuses nasceram depois. A Terra seria uma criação dos deuses, mas a Terra não é o universo. Interessante, o universo é eterno, os deuses nasceram depois. A Bíblia é o contrário. A Bíblia coloca que Deus criou o universo. Até a época de Albert Einstein, os mitos estariam com mais razão para os cientistas do que a Bíblia, porque até a época de Albert Einstein costumava-se dizer que o universo era eterno. Mesmo Isaac Newton, apesar de crer na Bíblia, trabalhava com a hipótese de um universo eterno. Mas desde Albert Einstein e o Hubble e as pesquisas sobre o começo do universo, Big Bang, como alguns querem chamar, não interessa aqui o ponto, o fato é que o universo teve um começo. Hoje, qualquer físico admite isso. O universo teve um começo. E o único livro da antiguidade que fala de um começo para o universo é a Bíblia. Sério? Os outros colocam os deuses como filhos do universo. Pega a mitologia grega, né, os titãs, Zeus nasce bem depois, Poseidon nasce, Deus não nasce. Outro detalhe, nesses mitos mesopotâmicos, os deuses resolvem destruir a terra, eles criam a humanidade no começo para que a humanidade substitua aquela terça parte dos Igigi, que eram os Anunnakis rebeldes. Certo. Até aí tudo bem. Mas eles queriam apenas servir. Nos mitos, os deuses fizeram o jardim de Éden para seu próprio gozo. Certo. E criaram o homem do pó da terra para servir de empregado deles. Certo. A Bíblia diz que não. Deus criou o jardim para o benefício do ser humano. Certo. E Deus não criou o homem para servi-lo como um capricho seu. Certo. Então tem várias diferenças. Na Bíblia, a humanidade é destruída pelo dilúvio porque a humanidade se tornou corrupta. Nos mitos sumerianos, a humanidade é destruída por um dilúvio porque, trabalhando, eles estavam fazendo barulho e atrapalhando o sono dos deuses. Então a superioridade filosófica da Bíblia é sem tamanho. E um último elemento que eu poderia dar. Você pode hoje, eu convido, se você quiser ler numa tradução em inglês, o mito de Ádapa, os mitos de Ana, os mitos mesopotâmicos. Se o telespectador quiser ler, pode ler. Mas eu duvido que a leitura de qualquer um desses mitos irá transformar a sua vida. Mostre para mim uma pessoa que deixou as drogas por ter lido o épico do Gilgamesh, que é o mito sumeriano. Mostre para mim uma pessoa que teve a vida dele transformada, que venceu a depressão porque estudou aquelas coisas. Eu estudei isso, mas a minha Bíblia foi transformada por esse livro. E eu conheço os dois. Eu conheço isso e conheço literatura sumeriana. Mas esse aqui me transformou, aquele não. E não é uma experiência particular. Investigue no mundo inteiro. Quem foi transformado pelos outros. Esse livro realmente tem um diferencial que nenhum outro possui.